Shalom, amados irmãos, eu vou colocar nesse vídeo um estudo, uns textos sobre oração. Acabei de fazer um texto sobre oração, vou colocar ele aqui em vídeo para facilitar para os irmãos. E também acrescentar alguma coisa que não foi colocado em texto, né? Eu usei uma parte dele eu acrescentei no estudo que eu fiz, uma parte que tem no livro do Zulial, O Caminho, a Verdade e a Vida, né, no site dele. Uma parte acrescentada aqui que completa, né, o raciocínio também. Então vamos entender que oração é essencial, né? E tem a oração descrita. Vou falar sobre a oração descrita ensinada pelo próprio Yahushua, o nosso Messias. Porque aquilo não é como cunho de reza, de repetição. Aquilo é para um entendimento espiritual. E aquilo se junta a outras palavras dele, né? A gente precisa entender. Ele coloca as coisas de uma forma que as pessoas precisam buscar entender sempre, né? Então vamos lá. Eu fiz os textos, eu vou meio que lê-los aqui para facilitar, né? Foi feito nesse dia há pouquinho. Então vamos lá. A oração é a maior evidência de dependência de Yahuwah. Fomos criados e chamados para sermos exibidores dos princípios de luz. Quando oramos, exibimos os 3 princípios de uma só vez. Porque orar é depender de Yahuwah. E só é dependente quem é submisso. E só é submisso quem é humilde. Somos incentivados a orar ao longo de toda a Escritura. E não somente incentivados, mas também alertados sobre o pecado que não é orar. Vamos começar com a oração que está lá em Mateus capítulo 6. Nosso Pai Eterno, que está no Shual Mayal. O comum das traduções é colocar a palavra santificado. A palavra correta é honrado. O seu esplendoroso nome, o seu sagrado nome. Então, a primeira coisa que ele pede para ser a honra do nome do Pai. Depois ele vem, pedimos que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade, aqui na Eretz, terra, tal como é feita no Shual Mayal, céu. Dá-nos o pão para o nosso alimento de hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixe cair durante a tentação, mas livrai-nos do mal. Isso que te pedimos. Vou começar porque no texto eu não coloquei sobre não deixes que caiamos em tentação, né? Ele pede para a gente pedir a proteção, a força dele, o livramento dele, né? No dia a dia. Mas vamos lá. Primeira palavra, né? Primeira parte da oração. Que o teu esplendoroso nome seja honrado. Honrado seja o teu nome, dependendo da versão. Conforme o Messias priorizou, assim nós devemos também priorizar em nossas vidas. Ele nos ensinou que devemos, em primeiro lugar, a honra ao teu nome, a honra ao nome do Pai. O Pai, o nome dele está cravado na natureza. Yahu, Espírito. Antes de qualquer outro pedido ou palavra de nossa boca, lembre-se sempre, Yahu, este é o meu nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Êxodo 3,15. Então a primeira coisa que importa é a honra do nome do Pai. Sem a honra do nome do Pai, nada mais importa. Nada mais tem valor na oração. A primeira coisa que precisamos entender é que a honra, a exaltação, bendizer o nome do Pai, exaltar o nome do Pai, a honra ao nome de Yahu é prioridade. E é bem claro em toda a Escritura. A força do nome, o poder do nome, a relevância e a importância que tem esse nome, né? Ele colocou esse nome
na cidade, nos filhos, o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Os profetas, eles agradeciam a Yahweh por levar o nome dele. Não ensinaram isso para os cristãos, né? Os cristãos ainda nem sabem qual é o nome do pai deles. Porque Deus não é nome de pai, Deus nem é nome, né? Na verdade, Deus é um título pagão, né? Um deus pagão adorado na Grécia, Zeus. Bom, eles lá lutam ainda. Nunca vi tanta ilusão como esses cristãos. Mas deixa os cristãos para lá, continuemos naquilo que é o nosso foco, né? Aí, honrado seja o teu nome, que a tua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no Shamayal, céu. Nós precisamos entender algumas coisas para entender o que ele quer realmente. E é complexo. E é longe também de entendimento de muitas pessoas aí. Dos estudiosos aí, né? Há um reino e uma realidade acima do firmamento. Precisamos entender também o que é firmamento, mas não é o caso nesse vídeo e nesse texto. Firmamento é uma membrana que separa o mundo espiritual do mundo natural. Então, há uma realidade, há um reino e uma realidade acima do firmamento, que costumamos chamar de reino espiritual. Há um reino e uma realidade abaixo do firmamento, que costumamos chamar de reino natural. Por enquanto, nós vivemos no reino natural, mas viveremos no reino espiritual um dia. E na realidade, nos fins dos tempos, os dois reinos serão um, sem que haja mais separação. Como todos os conceitos foram invertidos e até foram ensinadas fantasias, os quais levam ao homem as orações e encontra a mão ao que o soberano e ao deseja, porque afinal ele criou a terra para o homem. E o próprio homem a entregou na mão do nosso adversário pela desobediência, pela independência do Pai. A terra é herança nossa. Como os filhos do Criador, devemos estar prontos a reassumir o que Yahushua reaveu. E deu um tempo para nos formar dentro da hereditariedade de Yahushua, com seus princípios, caráter. Veja bem a palavra. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Manial, Mateus 5,5. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Terrilim, Salmo 37, 29. Quem é o homem que teme a Yahweh? Ele instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Terrilim, Salmo 25, 12, 13. E tem muitos outros versículos que falam, né, sobre essa terra, né? Porque Yahweh fez essa terra. Ele cuidou de cada detalhe. Yahweh fez para o homem. Ele deixou a coisa seguir. Yahushua reaveu. Yahushua, ele pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa condenação. Reaveu o que era de direito nosso. Ele pagou um preço que ele não devia, para que a gente herdasse aquilo que a ele pertencia, que ele criou, né? Que o Pai tinha feito para o homem. Cresça, multiplique sobre a face da terra, tenha domínio sobre os animais. O homem perdeu tudo. O homem hoje é limitado, bem limitado. Nós vamos conversar sobre isso. Então, as palavras são claras com relação a isso, né? A palavra também em Cano de Galut, que é Apocalipse, diz que Yahushua vem para reinar aqui, ressuscitando os deles e trazendo consigo os deles. E legiões de anjos. Estabelece o reino aqui. A nova Yahushua será estabelecida aqui. Também a palavra diz na versão da Bíblia, Maranata. Tem muito isso, Maranata, que quer dizer, vem Mokihu, vem rei. Nós devemos estar clamando a vinda dele, chamando-lo para reinar aqui, estabelecer o reino dele aqui. Para nós tudo recomeça aqui na Eretz Terra, logicamente, com corpos restaurados e nos alimentando dele, até chegarmos à plenitude do nosso ser, o qual é a obra-prima dele. Hoje nós somos limitados, porque nós somos limitados, nós usamos 10% do cérebro
Então imagina quando usarmos 100% dos cérebros. Adam, eu não sei se ele tinha chegado a 100% da capacidade mental. Mas Adam tinha uma capacidade mental, os primeiros homens da Terra tiveram uma capacidade mental muito maior do que a nossa. Porque eles se alimentavam da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É o próprio Criador do Universo, né? É o alimento que vem dele. Ele mandou malares aqui para interagir com o homem, para ensinar as coisas dele. O homem ia herdar a vida eterna gradativamente. O homem julgou isso por terra, vamos dizer assim. Então, a gente será restaurado, a nossa capacidade mental. As pessoas dizem de seres evoluídos, né? Tem outros seres evoluídos. Nós somos a obra-prima de algo, porém limitados, né? Por isso, tem muitas questões que vai além disso. Por isso que há toda uma ação contra o ser humano, né? Meio que para impedir, né, aquilo que Al quis proporcionar para o ser humano, para a criação dele. Muitos não aceitaram isso, né? A grande verdade é essa. Então, em seguida, ele vem assim na oração: dar-nos o pão para o nosso alimento de hoje. Essa é uma palavra completa. Todo mundo olha isso aqui do modo natural. O pão, o alimento de hoje. Todo mundo olha para a parte física, para o sustento físico. Mas vamos lendo o que eu escrevi aqui, o que eu coloquei aqui, que a gente vai ver que é muito mais do que isso. Então veja bem, a oração, nós precisamos estar atento ao que o que a oração realmente interessa o ensinamento de Yahushua. O que ela traz para nós de entendimento, não na forma, a letra mata, o espírito vivifica. Então o que o espiritual, o que realmente está por trás da letra, nós precisamos entender essas coisas. Quem consegue pensar nas refeições diárias ao ler esse verso, certamente ainda necessita de muito crescimento espiritual. A realidade espiritual manifesta pelas palavras de Yahushua vão muitíssimo mais fundo do que meros pratos de comida. Yahushua ensina dependência em sua totalidade. Yahushua ensina através do alimento que a manutenção da nossa vida depende dele. Se nos faltar o suprimento diário de alimento, água e ar, em pouco tempo definhamos e morremos. Saindo do plano visível material, lembre do que Yahushua nos disse em Al-Rohana, João, capítulo 6, de 31 a 35. Ele diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, pão do Shomayal. Replicou-lhes Yahushua: em verdade vos digo, não foi Yahushua que vos deu o pão do Shomayal, céu. O verdadeiro pão do Shomayal é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Yahu é o que desce do Shomayal e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Maor, amo, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Yahushua: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Também em Al-Rohana, capítulo 7, versículo 37, diz: levantou-se Yahushua e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, Yahushua não é somente a manutenção da nossa vida corpórea através do alimento. Ele é fundamentalmente a manutenção da nossa vida espiritual. Nossa dependência dele é eterna. Já a partir de agora e para todo sempre, o seu suprimento também será eterno, que é ele próprio, vencedor e ressurreto. Yahushua nos ensina com palavras e com atitudes que fazer a vontade de Yahu deve estar acima das preocupações como comer, o que é deveras óbvio. Contudo, esse ensino não diz respeito somente a uma clara diferença de nível de importância, mas, fundamentalmente, que fazer a vontade de Yahu é alimento e sustento para viver. A palavra, ele diz claro, ele é assim, se você voltar também no próprio manual, ele fala o que ele fala? Ele fala de alimento, né, e fala de vestuário, né?
os pássaros não colhem, sempre contudo tem o alimento dele. Aí fala também de vestuário, livro dos campos e Shalmor, em todo o seu esplendor lá, toda a sua glória, que a palavra usada muito, né? Mas corrompida, essa palavra é uma corrupção. Então o que ele fala, né? Buscar a justiça do reino e todas essas coisas lhe será acrescentada. A gente precisa entender essas coisas. Ele vai sustentar, a palavra dele é leal. Tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual. Ele é o sustento. Yahushua nos ensina com palavras e com atitudes que fazer a vontade de Yahu deve estar acima das preocupações com comer, o que é deveras óbvio. Contudo, esse ensino não diz respeito somente a uma clara diferença de nível de importância, mas fundamentalmente que fazer a vontade de Yahu é alimento e sustento para viver. Os alimentos são nossa fonte de energia física, que supre as nossas necessidades do organismo e nos mantém vivo. Alimento diz respeito à energia vital, mas também diz respeito a estar saciado. Todos os que se dedicam a fazer a vontade de Yahu conhecem na prática essa maravilhosa sensação de estar saciado. Explicar essa experiência a quem nunca viveu seria o mesmo de tentar explicar a um cego que seja uma cor. Só se ele mesmo puder ver é que saberá o que são essas cores. Somente vivendo a submissão a Yahu se pode compreender qual seja essa tão grande sensação de estar saciado, pleno, completo e cheio de vigor, para mais ainda continuar fazendo a vontade de Yahu, nosso Pai Celestial. Yahushua nos ensina que a hora de ceifar também, ele fala também sobre ceifar, né? Não é daqui a algum tempo, mas sim agora. É missão prioritária que ceifemos. Não é claro acerca da agricultura, porque Yahushua não se referia à agricultura, mas sim a vidas que precisam ser resgatadas para a salvação. Quanto à agricultura, na época em que ele disse essas coisas, faltava ainda 4 meses. Contudo, quanto às vidas que se encontram sob condenação, a hora é agora, no dia que se chama hoje. Urge que possamos dar conhecimento da verdade, que é Yahushua, a todos os que pudermos. Sendo essa, é alimento. Se trata de alimento também, né? Nós somos alimentos também para outras pessoas. Alimento espiritual. Nós que cremos em Yahushua e nos alimentamos dele, dividir o pão. Dividir o pão, repartir o alimento que dá vida. E é Yahushua, que é a vida. Então, entenda, aquele que ouve e entende dá frutos. Quando ele faz a palavra do semeador, que ele coloca lá a palavra do semeador, no final ele diz assim: aquele que ouve e entende dá frutos, né? Fruto é alimento. O povo está com fome, meus amados. Precisamos de alimentar e repartir. Mas o alimento verdadeiro, que gera vida, não aquele que intoxica, né? E assim vai, é um processo de alimentação também, né? E um alimento que gera vida sempre, né? Eu vou colocar algumas questões aqui que é muito interessante as pessoas. O ser humano é um mamífero. Ainda que ultimamente as mães cada vez menos apresentem o seio para alimentar seus bebês, esse texto eu tirei do livro do Zulião. Os animais na natureza passam grande parte de sua vida em função de comida. Procuram viver onde a comida é farta e depois de se alimentarem descansam até sentirem fome novamente. Os caçadores e pescadores, conhecedores do comportamento animal, muitas vezes tratam de cevar um lugar de modo a que os animais se acostumem a ir ali por causa da comida. Isso aí eu poderia trabalhar em cima desse assunto aqui, em cima do alimento espiritual, onde esses cães gulosos ceifam, como que é a aparência, comida em função ceva. As igrejas são uma ceva, eles cevam para dar tóxico para os outros. Então esses assuntos eles são muito extensos, então não dá para falar sobre muitas coisas
que poderiam ramificar nesses estudos, para não acrescentar muito e não levar. Mas olha, mas você mesmo pode discernir essas coisas. A palavra, ela diz muitas coisas. E toda mensagem, ela é muito ampla, ela é muito mais dinâmica e muito mais forte e com grandes extensões do que aquilo que a gente possa falar no dia a dia. Cada hora há um ramo que a gente pode trabalhar em cima dele, uma linha de pensamento e raciocínio que nós podemos trabalhar em cima dele. Porque o Ruha, ele é a fonte de conhecimento nosso. E naquilo que a gente buscar nele, e naquilo que ele vai nos alimentando de informações e de entendimentos, ele é grandioso, é um manancial de conhecimento e de entendimento, de revelações, de analogias. É muito grande tudo, né? Então os caçadores, conhecedores do comportamento animal, porque o ser humano é uma raça animal também, precisamos entender isso. Né? Então os caçadores, quem são os caçadores? Vamos analisar algumas coisas. Os caçadores. Quem são os caçadores aí hoje? Eles ceivam, né? Para alimento. Aí nós estamos falando de alimento físico, nós estamos falando de alimento espiritual. Né? Eles sabendo do comportamento dos humanos, dos animais, e a raça humana também é animal, ele vai e ceva para pegar. Né? Por isso que nós temos que estar atentos, é muito complexo tudo. Então eles colocam um alimento num local. O que acontece aí hoje no mundo espiritual? Dia após dia, até que os animais se acostumem a frequentar o lugar. Quando estão, se tornam presas fáceis. Olha que analogia podemos fazer isso com o cristianismo. Né? Poderíamos discursar muito sobre isso aqui agora. Os cachorrinhos que andam soltos pelas ruas são os mais fáceis de trazermos para dentro de casa como animais de estimação. Basta lhe dar alguma comida e eles virão atrás de nós para onde formos. Este é um comportamento típico animal. E na verdade quem não tem Yahushua, ele está no instinto animal. Né? A grande verdade é essa. E faz essas coisas. Isso aqui é tudo analogia. Você pode analogia. Eu falei hoje em áudios para os irmãos que é assim. O Shoamaya, o mundo espiritual, o reino terreno, a terra, é um reflexo tosco do espiritual. Tá certo? Então veja bem. E as analogias aqui, tem todo ensinamento aqui. Esse é um outro assunto para outra hora, mas é bem complexo, né? Então vamos lá. Não que haja alguma coisa errada nesse comportamento, porque afinal os animais vivem em função do seu sustento alimentar, né? Visto que não tem outros planos de vida. A exceção de eventualmente acasalarem para a reprodução da espécie, manutenção da vida física e reprodução da espécie e tudo que os animais realmente fazem na natureza. Até as espécies que se dedicam a algumas espécies de brincadeira entre eles, toda brincadeira acaba quando o assunto passa a ser comida. Nessa hora se tornam ferrenhos rivais. Isso é comportamento animal. Comerem, beberem e se acasalarem não é um comportamento do homem espiritual, senão do homem natural, animal. Yahushua alertou exatamente acerca disso quando falou acerca do seu dia, que seria como os dias de Noé. Noé corrompido como Noé. Yahushua disse: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e matou a todos. Aí vamos voltar um pouquinho. Está todo mundo iludido, comendo do pão fermentado, que é o joio, que é o cristianismo. Estão lá comendo, bebendo desse alimento espiritual que é intoxicação, fazendo uniões. Vem as coisas e todos são consumidos. Na verdade, há uma analogia também. Só os homens espirituais sobreviverão pela eternidade, mas não os naturais. O homem espiritual é aquele que passou pelo novo nascimento em Yahushua. Yahushua, é porque eu estou no texto aqui, esse texto aqui está agarrando. Yahushua ensinou em Manial 6:25 o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida,
quanto ao que é a vez de comer ou beber. Aqui Yahushua já procurava despertar nos ouvintes o homem espiritual, para deixarem de lado o homem animal que vive em função de comida e bebida. Já procurava Yahushua ensinar que, apesar da vida corpórea precisar de alimento, o mais importante alimento é o do espírito, e não do corpo. O homem natural, animal, prioriza o alimento para o corpo. O homem espiritual prioriza o alimento. É porque quando eu rodo eu foge aqui um pouquinho. Então vamos lá. O animal prioriza o alimento para o espírito. O homem espiritual, o homem animal prioriza o alimento para o corpo. O homem espiritual prioriza o alimento para o espírito. Era justamente essa prioridade sobre o alimento espiritual que agora Yahushua destacava e ensinava, ainda que tendo de dizer-lhes face a face que o comportamento deles estava sendo como comportamento animal, e não como comportamento espiritual. Yahushua disse: em verdade vos digo, vós me procurais porque me vistes sinais. Não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Yahushua deixou claro que eles não atentaram para os sinais, mas somente para a comida. É realmente surpreendente que alguns pães e peixes sejam multiplicados a milhares diante de seus olhos, e isso não tenha provocado nenhuma reação de despertamento acerca de quem seria aquele capaz de fazer tal coisa. Mas exatamente como os cachorrinhos que vão atrás de nós, se o alimentarmos na rua, aquelas pessoas ali estavam procurando Yahushua só por causa de sua comida. Yahushua afirmou isso abertamente. E dentro desse contexto de comida, Yahushua passa então a mostrar a eles e a nós qual é o alimento prioritário para a nossa vida. Não o alimento do corpo, mas primordialmente o alimento do espírito. Yahushua passa a se apresentar como sendo ele mesmo esse alimento do espírito. O alimento do homem espiritual e não do homem animal. Yahushua nos ensina: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Disse também: o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Yahu é o que desce do Shualmaial do céu e dá vida ao mundo. E disse ainda mais, porque eu desci do céu. Yahushua nos apresentava um alimento definitivo. Estar em Yahushua é estar definitivamente saciado, sem fome espiritual e sem sede espiritual. Isso só ocorre com os homens que já passaram do animal para o homem espiritual. Saíram da raça adâmica e foram criados em Yahushua pela emuná, pela fé. Yahushua também ensinou acerca disso em Maniahu 6, 31, 32, dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A outra parte da oração é perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem. O vosso Pai, isso aí assim, o vosso Pai das alturas vos perdoará se perdoarem aqueles que contra vocês pecam. Mas se não quiserem perdoar, ele não vos perdoará a vocês. Atente à palavra de Maniahu 18, 25, 35. Por isso, o reino do Shualmaial é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo postou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O rei daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Na palavra fala a quantidade de valores. Esses valores, eles traduzidos, eu vou colocar para vocês. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos
que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu rei tudo o que havia acontecido. Então o rei chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia. A palavra aqui é misericórdia, vamos trocar por compaixão. Essa palavra misericórdia é corrupção também. Você não deveria ter compaixão com o servo, como eu tive com você? Irado, seu rei entregou aos torturadores, até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Em suma, o que essa palavra representa? A nossa dívida com o Pai é impagável. O primeiro que devia ao rei, ele devia uma quantidade que ele poderia trabalhar a vida dele toda, que ele não conseguia pagar. Um valor impagável. E o que o outro devia a ele era uma questão de um dia de serviço. A relação era essa. Então o que quer dizer isso? Que o nosso Pai Celestial, Yahweh, ele pagou o preço para nós, ele comprou a nossa dívida, ele nos perdoou da nossa dívida para com ele. E o que ele pede é para que a gente perdoe o outro. O que o outro fizer para nós não é nada comparado ao que fizemos para ele ou que devemos a ele. Nós não temos outro caminho a não ser perdoar. A palavra é muito clara com relação a isso, né? O perdão. Quem muito ama, muito perdoa. Essa é a grande verdade. Então isso está relacionado a isso. Quando eu oro, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Olha o que nós estamos falando. Se não perdoamos, também não perdoa, gente. E é isso que ele fala. Ele ensina isso, ele mostra isso. As pessoas falam assim, até a oração, você tem que saber o que você está falando, as palavras que você está colocando. As pessoas oram isso aí e falam: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bom, a pessoa não perdoa ninguém. Então ele está clamando realmente que ele não seja perdoado. Até as palavras nós precisamos ter entendimento das coisas, de como colocar. Pessoas vão no ritmo dos outros. Né? Eles vão no ritmo dos outros, eles não têm atento ao que está por trás da letra, ou o que está escrito. O que realmente está sendo exposto ali vai na ladainha. Ele vai ali, ó. É como cego mesmo. Ele não está entendendo nem o que está falando. Ele tem uma vida de rancor, de amargura com o outro, de sentimentos maus com relação ao outro, não perdoa ninguém e está orando. Pai, perdoa-me como eu ele mesmo está colocando ele na... E a palavra é muito clara com relação a isso. O que a Yahushua diz? Com o peso que pesar, será pesado. Com a medida que medir, será medido. É simples. É muito simples. É só buscar e estar com os olhos abertos. Porque com os olhos fechados, ninguém vê nada. Suas atitudes mostram o que você é. Suas renúncias revelam onde você quer chegar. Suas escolhas definem o que você quer para a vida. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele feito de verdade. Coloquei esse pôster junto com o estudo. Tem uma palavra, eu vou continuar com a oração. Mas eu tenho uma palavra que diz assim, ó, é porque eu fiz nessa sequência, em vez de eu deixar ela por último, ela está aberta aqui, eu vou já colocar isso. Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creia em algo, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. Yahushua era onisciente. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Então ele estava ali anunciando o reino, mandando chamar todos quanto encontrasse. Levar a mensagem de salvação. Ele falou que ia levar as pessoas. Naturalmente é o que eu coloquei aqui no texto. Ele sabia o que passava na cabeça dos discípulos. Então imagina você, eu aqui. Eu não sei quantos irmãos que eu tenho por aí.
Mas eu chamo vocês, falo assim, ó, venham aqui para casa. Vamos para casa comigo. Chama todos que vocês encontrarem. Pode vir. O que passa nas suas cabeças? Ah, mas será que a casa dele vai suportar? É meio que é isso. Quando ele fala isso. Ele viu, leu a mente deles. Pô, vou chamar. Será que lá tem lugar? A cabeça do homem é assim. Eles não conseguiam ver a grandeza de tudo. Que ali era o Criador de todas as coisas. E que se não tivesse lugar, a palavra dele criava a realidade de outros lugares. Ele tem lugar para acomodar todos. Não preocupem. Já tá. E na verdade ele já sabe até quantos vai. Olha. Quem constrói uma cidade delimitada já, ele sabe o número exato de pessoas. Nós precisamos aqui. A questão é alcançar. Quando esse número todo estiver alcançado, as coisas se concretizam. Nós temos que falar. Alcançar aqueles que e algo tem propósito na vida deles. Que alcançarão isso, né? Eu vou continuar alguma coisa aqui sobre oração. É um texto também que eu fiz há um tempo atrás. Um dos aspectos mais importantes do caminhar de um Yahushua, de um irmão em Yahusha, é ser capaz de distinguir a voz de Yahweh. Porque orar é uma conversa de duas vias. Orar é falar, é uma comunicação. O que acontece muito com as pessoas que só querem falar e não né? E acha que é só julgar a conversa. Não, orar é uma conversa. Eu vejo dessa forma. Então, é capaz, e a gente precisa distinguir, porque na verdade, se a gente olhar, e quem conhece os apócrifos, outros livros aí, vocês vão ver que o Hassatan também responde. Como respondeu na questão lá do Adão, quando ele saiu do paraíso, do jardim do Éden, Garden. Eu tenho a definição disso, depois eu coloco no texto. Quando ele saiu, ele ficou lá orando ao Criador, a Yahweh. O Satã se apresentou a ele, disse que ouviu a oração dele e que ia consentir ele voltar. Estava levando ele para uma armadilha para matar ele, Yahweh vendo a intenção. Mandou os malares, que vocês conhecem como anjos, para impedir o que Satã estava querendo fazer. Então ele ouve as orações, ele responde. Ele se apresenta como Yahweh em certas situações. O próprio Adam falou assim, mas tem dois criadores. Aí o Malá falou assim, não, é o Satã que se apresenta como anjo de luz, como Malá de luz, porque ele não se apresenta da forma original dele, da forma que ele se transformou depois que ele foi pedido para sair, vamos dizer dessa forma, das limitações de Yahweh lá, né? Então assim, a gente precisa saber discernir, porque a gente muitas vezes faz oração, conversa com Yahweh e tudo. No dia a dia, a gente às vezes está conversando com uma pessoa, vem outra e... Não é verdade? Isso é normal. Você está conversando com uma pessoa, vem outro intruso lá, entrando no assunto que nem sabe. Ou que estava ali curioso ouvindo, querendo responder o que você está perguntando para outro, uma conversa sua com outro. Isso é normal, isso é assim. Nós precisamos entender essas coisas. Então, um dos aspectos mais importantes do caminhar nosso é ser capaz de distinguir a voz do Ruha, de Yahweh, a voz da voz dos nossos próprios pensamentos e emoções, a voz de amigo, de família e também, por um outro lado mais obscuro, a voz de espíritos familiares atormentadores e enganadores. De acordo com Yahushua, recebemos a habilidade de distinguir a voz dele de qualquer outra voz. Depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, o bom pastor, bom apacentador, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós precisamos. É estranho para nós o outro? Nós precisamos saber. Entendeu essas coisas? A palavra é muito clara. Já que sabemos que Yahweh fala conosco, vamos falar sobre como essa comunicação é feita e o que podemos fazer para isolar a parte de nós que ouve Yahweh. No meu caminhar com o meu Shai, descobri que o Ruha se comunica com o nosso espírito
através de 4 maneiras diferentes. A principal delas é o testemunho interior. Romanos 8,15 fala sobre esse modo de comunicação divina. Porque não recebeste, olha só o que diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Alvo. No versículo 15, não está dizendo que andamos por aí falando Abba Pai, mas que o Ruha se comunica conosco, testificando continuamente dentro de nós que somos filhos de Alvo, como Shaul explica no versículo 16. Esse modo de comunicação é um processo contínuo, não há nenhum momento em que o Ruha não esteja testemunhando dentro de mim que sou filho que sou seu filho. Que Alvo, né? Aliás, não me lembro da última vez que estive sem esse testemunho. Se o Ruha pode comunicar e testificar em nosso espírito que somos seus filhos, certamente ele pode testificar em nosso espírito que estamos na direção certa ou errada. E se houver um momento em que ele não possa fazer isso, não é culpa dele. Nós apenas ainda não aprendemos como ouvir o testemunho interior. E fica ainda mais difícil diferenciar entre a operação do nosso espírito e a operação emocional no âmbito da alma, quando a nossa vida está cheia de tumulto. É uma questão que é um assunto que eu tenho tratado muito, sobre a questão de sentimentos e emoções. O inimigo trabalha muito em cima disso. Tanto é que a ilusão do cristianismo é essa. Eles trabalham em cima do sentimento e emoções deles. Outra maneira de comunicação é revelação. Isso acontece quando o Ruha libera conhecimento em nosso espírito numa fração de segundo. Em um momento você não sabe nada sobre um determinado assunto ou qualquer outro. E de repente o Ruha encapsula uma revelação inteira, transfere para o seu espírito e a libera toda de uma vez. Isso é uma coisa realmente, gente, um detalhe, um assunto que ele coloca. Você dá uma olhada naquele assunto, com pouco você entende todo aquele assunto. E você não sabe como você entende. Traz esse conhecimento para a gente. E de repente o Ruha encapsula uma revelação inteira, transfere para o seu espírito e libera tudo de uma vez. Repentinamente você parece entender tudo sobre aquele assunto. Você pergunta, puxa, como é que eu sei tudo isso? Eu posso responder, e algo se comunicou com você através da revelação. Outra maneira pela qual se comunica conosco é simplesmente por falar dentro do nosso espírito de tal modo que somos capazes de ouvi-lo. Bom, quem tem essa experiência sabe o que eu estou falando. Se soubermos que o Ruha fala conosco, podemos ouvi-lo e seremos instruídos. Contudo, muitos de nós não sabemos diferenciar a voz de algo da voz de nossos próprios pensamentos carnais. Muitas pessoas não notam a diferença entre sua própria imaginação e as diferentes maneiras pelas quais Yahweh se comunica com elas. Seja através do testemunho interior, seja através do Ruha, falando com seu espírito, através de revelação, ou até de uma visão, que é uma outra maneira que ele se comunica conosco. Essas pessoas muitas vezes trazem vergonha para a mensagem, porque estão sempre dizendo, Yahweh falou comigo, e na realidade ele não falou com elas, e portanto cria uma grande confusão. No entanto, isso não significa que Yahweh não fala conosco. Nosso desafio é aprender como ouvir e distinguir a voz dele de nossos próprios pensamentos e de outras vozes que querem a nossa atenção neste mundo. É por isso que eu insisto que você faça tudo o que possa para entender esse assunto de discernir a voz de Yahweh e as diferentes maneiras pelas quais ele se comunica com você. Muitos Yahudins têm o Ruha, não conseguem distinguir a voz dele. Na realidade, isso deve ser um alerta para nós sob a liderança do Ruha. Isso, Yahusha disse que o Ruha veio para um propósito, para nos guiar a toda a verdade. Ele não nos força a toda a verdade, ele guia. Ele não nos força a fazer nada que não queiramos, ele guia. Pela generosidade de Yahweh, que existe uma maneira pela qual ele pode se envolver com meu espírito e me guiar em cada situação da vida. O Ruha pode pegar o conselho que vem do coração de Yahweh, na forma de sua palavra, reconstruindo no meu espírito de tal maneira que ele se torne meu conselho. Ele pode literalmente interpretar para mim a palavra que ouço. E precisam dessas experiências. E eu me aconselhar com ele
com que ele acabou de me ensinar. Dessa forma, o Ruha pode me dar o conselho que eu tanto preciso, e eu posso evitar o conselho do mundo. Então, como você prepara e edifica o seu espírito de maneira que ele se torne um abrigo para a operação do Ruha? Existe uma forma de fazer, mas certamente não tem a ver com aceitar as boas novas socialmente. É necessário que você entregue sua vida a ele. Entendeu? Isso aqui não é socializar. Eu falei em áudio sobre isso também. Eu não quero entrar nesse assunto agora. O mundo quer socializar as pessoas e usam o evangelho para socializar. Mas não é isso. Você precisa entregar a vida aí ao Ruha. Você pode ver que o mundo quer. Eles têm conhecimento das coisas. Só que a motivação deles, porque eu prego, a gente fala, ministra a palavra. Qual que é a motivação nossa? De livrar as pessoas, vamos supor, da droga, de todas essas coisas. É para levar elas aí algo. Para abrir o entendimento delas, o ouvido espiritual delas, a visão delas, para terem capacidade delas mesmo tomarem a decisão delas. Mas com Yahweh. O mundo faz as coisas para que o sistema faz as coisas para socializar as pessoas, para que tenham menos problemas, né? É complexo também esse assunto. Muitos querem que Yahushua entre no quarto deles e fale com eles pessoalmente, mas essa não é a maneira pela qual normalmente fala com as pessoas. O Ruha recebeu esse ministério específico de comunicação conosco. E ele é o único que pode nos preparar para o que Yahweh nos chamou a fazer na vida. Portanto, ele ministra continuamente a nós, dentro do nosso espírito. Tudo que precisamos fazer é nos familiarizar com o ministério dele e aprender a ouvi-lo. Como fazemos isso? Bem, a melhor maneira que eu conheço de fazer isso é orar muito. Bastante. Há momentos em que eu deixo tudo de lado e apenas... É porque eu escrevi esse texto aqui para algumas pessoas, para ensinamento. Vamos lá. Há momentos em que eu deixo tudo de lado e apenas oro por algumas horas. Nesse momento de oração eu não faço nada, senão ajustar minha mente a ouvir aquele lugar em mim onde ele se comunica, caso ele queira dizer algo. Eu estou sempre atento, a gente precisa, né, parar, orar. E nessa comunicação, quando é difícil para a gente, porque é o seguinte, nessa comunicação com o Ruha é uma coisa espiritual, você está em outro mundo. E se você fazer isso perto das pessoas, eu falo isso porque isso acontece comigo no dia a dia. Pessoas do meu lado, elas não entendem. Elas tentam de todas as formas atrapalhar. O inimigo usa tudo e tudo quando ele vê que há um mensageiro de algo falando com você. Porque isso eles conhecem. Eu falei isso, que as nossas vidas, a maioria do povo de algo, ele tem muitas coisas. Ele passa por muitas coisas e não entende nada. Porque aqueles que de antemão Yahweh conheceu, aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, mas sim da vontade de Yahweh, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Yahweh, aqueles que ele conheceu dentro do útero da mãe, o mundo espiritual sabe. E houve um trabalho desde novo. Então você não sabe porque seus caminhos foram todos complicados, você não foi aceito, você é invejado e não sabe, você não tem nada e é invejado. As pessoas, você não tem uma estrutura toda montada contra você. E muitas vezes quando você está no dia a dia ali, o espiritual sabe das coisas. Às vezes usa até um irmão de Yahushua para desconcentrar, para tirar você. Ele não está focado, ele não está ligado. Ele interfere quando há um comunicado, há uma coisa vindo. E a gente sintoniza, você está sintonizado. O Ruha resolveu comunicar com você naquela hora. Porque às vezes você faz orações e você não tem resposta imediata. Às vezes tem, às vezes não. Aí quando ele quer, ele traz a mensagem, é no tempo dele tudo. Nós precisamos sempre confiar, esperar e estarmos tranquilos com relação a tudo. Então é muito difícil, porque às vezes você está ali com uma pessoa ali, ele começa a falar com você, você faz assim, você mexe, você
tem as coisas nossas. Aí nem fala assim, o que está acontecendo? Às vezes o cara está falando com você, você desliga, porque você fecha o ouvido para o mundo. Tenha essa capacidade de fechar para qualquer outro quando ele está falando com você. Aí você tem reações que o outro está achando que ele está falando, você nem está ouvindo ele. Isso acontece comigo, é até difícil viver comigo. Pessoas ficam aí, mas você não dá confiança. É difícil também lidar com as pessoas, então por isso que a gente gosta, eu acho até bom ficar sozinho. As pessoas não gostam muito de ficar sozinho não, mas aquele que tem um ele tem esse companheiro que nós temos, sozinho é bom. Ou então a pessoa que está com você, ela tem que te entender muito. Saber da hora, ter sabedoria e te ajudar. Porque a maioria das pessoas atrapalham. Eu posso falar com toda sinceridade. Não apontando, não falando diretamente com ninguém. Mas eu já vi, a grande parte, elas atrapalham. Eu vejo dessa forma. Sei que muitos não também. Não é uma regra. Tem pessoas que discernem, pessoas que sabem o tempo certo das coisas, sabem, te conhecem. Né? Intimidade é isso. Intimidade, você não precisa falar nada. É uma sintonia. É bem interessante. Há momentos em que eu deixo tudo de lado e apenas oro por algumas horas. Nesse momento de oração eu não faço nada senão ajustar minha mente a ouvir aquele lugar em mim que ele se comunica, caso ele queira dizer algo para mim. Para fazer isso eu preciso pegar um tempo para desligar minha mente. Quanto mais tempo desligo minha mente, mais entro em sintonia com o Espírito. Desligar a mente. Você consegue desligar a mente? Quando você desliga, se alguém estiver do seu lado, ele vai achar que você é doido. E eu sei como é que é isso. Às vezes eu preciso literalmente mandar que ela se cale. Porque a mente vaga. E aprenda a ser ouvinte e serva do meu espírito. Talvez ela comece a discutir comigo. Eu não quero me desligar. Tem hora que você tem que parar. Mas eu simplesmente digo, fica quieta. E meus pensamentos, tudo. Tem que ter domínio sobre isso. Você vai ficar sentado, mandar a mente ficar sentada mesmo quietinho ouvindo o Espírito, a parte de mim o qual Yahweh se comunica. Eu descobri que são esses momentos em que estou quieto, orando, que a revelação explode e Yahweh começa a se comunicar comigo. Porque a principal maneira pela qual Yahweh se comunica não é com o meu cérebro, mas sim com o meu espírito. É por isso que eu separo momentos somente para orar. Assim a minha mente fica sem fazer nada de propósito. É uma questão para discernir também. Quem está falando é seu espírito com você? Você consegue ouvir o seu espírito? Ou é sua mente, seu intelecto, suas emoções? Isso é ligado à alma. Quem fala com você? A sua alma ou o seu espírito? Quem comanda? Porque o espírito é o órgão mais nobre, ele que tem que comandar. Ele tem que estar por cima. Você pode até ouvir sua carne também. Né? Isso é bem complexo. É por isso que eu falo que tudo é bem complexo. Eu também oro quando estou dirigindo, fazendo alguma outra atividade. Durante esses momentos, a atenção do meu cérebro é necessária para fazer o que eu preciso. No entanto, eu sei que estou orando diante de algo e o meu espírito está sendo edificado. Mas quando eu me separo para orar, o meu corpo não está sendo utilizado para mais nada. Você pode separar seu tempo, você pode orar no dia a dia, orando, trabalhando de qualquer forma. Você precisa separar seu tempo para desprender de todas as coisas para orar. Qualquer coisa que possa desviar a minha habilidade de ouvir a parte, eu descarto. Qualquer coisa. Se algo estiver me atrapalhando, não interessa para mim. Deixo de lado. Veja, sua mente é como a força da gravidade. A gravidade nem existe, né? Mas vamos entender pelo conceito que eles colocaram de gravidade. Uma vez que ela começa a descer, ela não quer parar. Ela quer pensar em absolutamente tudo. Não é assim a nossa mente? Ela dispara e quer pensar em tudo. Ela gira, o seu cérebro gira. Você pode estar orando, mas seu cérebro está vagando por aí. Tentando resolver um problema aqui, decidindo o que fazer. E sempre tem isso. Ou se você for especialista em preocupação, que muitos são, notará que até mesmo quando o seu espírito está sendo edificado, a sua mente está se preocupando.
com tudo, sobre tudo. Isso é um problema. A gente precisa se fechar, né? Ó, antes, sempre minha mente estava acostumada a fazer o que queria. Eu administrava os meus minutos de maneira que ela quisesse. No início eu tentei controlar quando eu orava. Ela começava a distrair e eu dizia, não, volte aqui. Mas depois eu trazia de volta. Ela começava a pensar em outra coisa. Finalmente eu desisti. Às vezes você tem que desistir, que você está com tanta preocupação que não adianta nem, né? Sua mente você tem que aquietar. Você tem que ficar quieto. Depois a gente vai conquistando isso, né? Esse domínio sobre a mente, o controle, a renovação, o domínio próprio. A gente vai conquistando essas coisas no dia disso. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. É muito maravilhoso quando o descanso começa a dominar sua mente, quando você consegue trazer descanso para sua mente. Quando a sua mente está cheia de ansiedade, preocupação e tormento, opressão, e a opressão pode se instalar, roubando a sua habilidade de pensar com clareza. Mas uma mente cheia de descanso é paz, é tranquilidade por muito tempo. Começará a restaurar. Eu estou lhe dizendo, se eu fosse você, começaria a aprender a orar. Outra coisa que eu aprecio muito no Nuru é como ele me avisa quando o perigo está próximo da minha vida. E ele fará o mesmo com você. Às vezes ele fala as coisas e você não dá. Não, eu já falei isso em áudio. Tem hora que falava assim, eu falei, opa, isso não, não, é lógico que é coisa também. Você acha que eu sei. Você tem que saber discernir. E é claro que você sabe como. É diferente. Dá para separar tranquilamente. Muitas vezes o Uruha pode nos advertir com relação a uma pessoa que estamos ligados. Essa pessoa pode ter se mostrado muito carismática, até mesmo dominadora, com a sua personalidade enganadora. Notamos um aviso em nosso espírito, nos impulsionando a nos afastar antes que entremos em um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. Mas ignoramos aquele aviso e prosseguimos mesmo assim. E antes de que tudo acabe, aquela pessoa nos faz desejar que nunca tivéssemos nascido. Quando alguma coisa começa a acontecer, nós pensamos, eu recebi um aviso sobre aquela pessoa e não sei por que não obedeci. Eu vou lhe dizer por que não obedeceu. Por não ter a certeza que estava ouvindo a voz do Uruha. Talvez você se identifique com esse tipo de situação. Você pode dizer, irmão Paulo, você disse que fez a sua alma se calar para que eu ouvisse aquela parte do seu espírito onde houve algo. Então você poderia me ajudar a isolar o meu espírito? As pessoas perguntam isso para mim direto. Você pode me ensinar como fechar os meus olhos, desligar minha mente, ouvir o meu espírito? Caso o Uruha queira falar comigo? E se eu tenho essas perguntas? Eu posso. Vou colocar para vocês aqui. Nós nunca teremos certeza do que fazer quando sentimos os conselhos ou direção do Uruha. Até que primeiro desenvolvamos nossa habilidade de distinguir a voz dele das outras vozes. Então vamos adiante para tentar desligar a mente e aprender a ouvir a voz do Uruha. Deixe-me sugerir a vocês. Ore em voz alta por alguns momentos e então pare de orar. Ao fazer isso, você cria um rio que continuará a fluir na sua mente natural, mesmo depois que você parar de orar. Ou familiarize com isso a fim de distinguir a voz do Uruha. Quanto mais você orar, mais você irá se familiarizar com o Uruha e como ele fala com você. Então comece a aprender a ouvi-lo. Faça a sua maior prioridade em aprender a ouvir a voz do Uruha. Não há nenhum jeito melhor para se preparar para os tempos que estão por vir. Seja o que o futuro tem preparado para o mundo. O seu futuro será iluminado, porque você crescerá em comunhão com ele. Meus amados, eu preciso parar por aqui. É quase uma hora de vídeo. Sobre tudo isso nós podemos conversar muita coisa. Mas eu acho que o que tem nesse áudio aqui, nesse vídeo, é o suficiente. Que algo ilumine você e que você aprenda a discernir a voz do Uruha na sua vida. Entenda realmente que por trás do que está escrito há um contexto espiritual, há ensinamentos.
E você não pode pegar uma coisa isolada e botar ela literal, entender literalmente. Você precisa conhecer Yahushua para entender o que ele fala. Louvado seja Yahweh eternamente. E não de ouvir falar, você precisa conhecer Yahushua. E ele dá livre acesso para aqueles que buscam ele com sinceridade. Para aqueles que são sinceros com ele. Hipócritas, ele não dá nem ouvido. Os santinhos que se dizem, que aqueles que acham que têm mérito, seja um doente. Ele diz que veio para os doentes. Seja um louco. Yahweh diz que escolheu as coisas loucas desse mundo. Seja um desprezível. Porque Yahweh diz que escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. As vis. Para aniquilar as que acham que são. Entendeu? Louvado seja Yahweh eternamente. Não se preocupe com os outros. Preocupe com Yahweh. Em agradá-lo. Os outros vão dizer. Podem dizer o que quiser. Se você preocupar com os outros, você não agrada Yahweh. Se você confia nesse sistema e nas pessoas, nesses impostores, você não agrada Yahweh. Eu faço isso aqui não é para você confiar em mim, não. Porque se eu pedir para você confiar em mim, Yahweh falou para não. Tá certo? Mas eu posso deixar uma palavra aí para você meditar e buscar ele. O que eu quero fazer é te conduzir a ele. Porque só ele pode te ajudar. Louvado. Louvado eternamente. Seja Yahweh honrado, exaltado, adorado, bendito seja o nome Yahweh.